Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Na verdade, eu sabia que hoje seria a quarta com Deus. Aí eu falei, Deus me trouxe essa mensagem muito peculiar na vida da igreja, do povo de Israel. E eu queria compartilhar com você. Está em Ezequiel, queridos. Nós vamos ler o livro de Ezequiel. Alguns textos de Ezequiel, mas o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, Ezequiel 2, capítulo 2, versículo 1 apenas. Glória a Deus. Parabéns pela igreja, pastores. Muito boa a igreja, bem localizada. Eu creio que vocês vão prosperar muito nesse lugar em nome de Jesus. Amém? 2:1 diz assim, ó. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Amém? Vamos de novo? E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Glória a Deus. Esse texto, queridos, fala da nação de Israel. A nação de Israel que estava vivendo um tempo de céus fechados, um tempo de crise, um tempo de dificuldade, e isso havia uma causa, havia um motivo pelo qual essa igreja ou essa nação vivia esses princípios de céus fechados. Eles estavam nada mais, nada menos sofrendo uma consequência de atos que desagradavam ao Senhor. Isso está lá no capítulo 4, versículo 13 e 4, capítulo 8. Vamos lá abrir o capítulo 8. No 8, versículo 6, diz assim: E disse-lhe: Filho do homem, o mesmo Deus dizendo para Ezequiel, o mesmo profeta: Filho do homem, vês tu que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me: Filho do homem, cava agora aquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Estendei e olhei. Entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos na casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achavam no meio deles, e estavam em pé diante da pintura, e cada um tinha à mão um incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um com as suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Tornarás a ver ainda maiores abominações do que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor. Eis que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o Senhor, para o templo do Senhor, e com o rosto como o oriente, e eles adoravam ao sol virando para o oriente. E aí vai o texto, amados. Aqui nós vemos fala da rebeldia de Israel. Um coração que se tornou um coração duro, um coração que já não ouviu mais a palavra de Deus, eram obstinados de coração,
mudaram o seu modo natural, eles não se dobraram mais ao Senhor, perderam a originalidade, perderam a essência que o Senhor estabeleceu para eles, a essência de nação santa, a essência de povo adquirido, a essência de propriedade exclusiva do Senhor. Povo que se tornou um povo idólatra, estavam ali no versículo 14, diz que eles estavam adorando ao Deus Tamuz, um Deus babilônico, um Deus adorado também no Egito, um Deus adorado em outros países. Então Ezequiel recebe essa palavra no momento mais difícil e tenebroso da nação de Israel, no cativeiro babilônico. Essa visão, então, ele descreve a real situação que Israel vivia. Estavam como ossos sequíssimos dentro de um grande vale. A vontade de Deus foi que eles chegassem nessa situação. Um Deus, na verdade, Deus ele queria que eles governassem. Deus criou o povo de Israel para que se fosse cabeça e não cauda, por cima e não por baixo, para que eles como uma nação santa, como um povo adquirido, para que eles viessem a governar as outras nações, para que eles pudessem prosperar, para que eles pudessem multiplicar. Mas por causa da sua iniquidade, por causa da tendência pecaminosa, por se afastar do Senhor, da originalidade, veio consequências sobre a sua vida. Porém Deus usa o sofrimento para ensinar algumas lições para o povo e para ensinar algumas lições para mim e para você nessa noite. A prova está ali em Jeremias, chamado como profeta chorão, o profeta que antecedeu o cativeiro. Jeremias, ele só teve duas mensagens que ele pregou ali em Israel. A primeira, misericórdia; a segunda, juízo. Misericórdia porque a vontade de Deus é que nenhum se perca, né? E que eles venham a se arrepender. E juízo porque, apesar de ele ser um Deus misericordioso, Deus também é justiça e juízo. Ele traz essa mensagem de que eles se arrependessem, e Deus usaria, então, para que eles viessem a se arrepender, Deus usaria de uma vara de correção. Essa vara de correção se chama Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele é usado até pelo Eterno, para que eles pudessem se arrepender, para que eles pudessem se voltar, para que eles voltassem à originalidade, para que eles voltassem às primeiras práticas, para que eles pudessem ser aquele que Deus chamou para que cada um deles fossem. Então, segundo os escritos, há pelo menos 3 invasões que Nabucodonosor, ele invade a cidade de Jerusalém. A primeira, ele sai e leva consigo os principais, as pessoas de conhecimento, pessoas de sangue real, pessoas que eram importantes ali para a nação. Dentre eles, ele chamou Misael, Azarias, Ananias e Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego e Beltesazar. Na segunda invasão, ele entra na cidade, e quando ela sai dela, ele leva mais de 10.000 judeus com eles. Dentre eles, ele leva com eles os sacerdotes, ele leva o ministério, os músicos, o ministério levítico, ele leva os porteiros, ele leva também o próprio Ezequiel, que era da linhagem sacerdotal. E é isso que o inimigo veio. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar o sacerdócio. Ele veio para tirar o sacerdócio. Ele veio para tirar essa unção para que nós venhamos a louvar. O ministério levítico, a palavra Levi quer dizer aquele que traz para perto, aquele que traz para perto a unção, a adoração, a presença do noivo até a noiva, a presença do céu até a igreja. E muitas vezes é isso que o inimigo veio. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele quer tapar os nossos lábios para que nós não venhamos adorar ao Senhor. E a terceira visita ou invasão, ele invade ali Jerusalém, e ele não leva ninguém. Ele deixa os pobres, ele deixa os doentes, ele deixa os necessitados, põe fogo nas portas, derruba os muros que representam a proteção, a segurança. Ele destrói e desaparece com a Arca da Aliança, a Arona Kodesh, que representa o poder e a presença de Deus no meio do seu povo. Então, para que todos eles viessem a se arrepender,
dizer que o Senhor, a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. E o povo, eles entendiam, como eles achavam que ele era a nação santa, eles achavam que eles eram o povo adquirido, e que nada viria atingir a vida deles, mas engano nosso também muitas vezes, queridos, porque muitas vezes nós nos deixamos entrar na comodidade, entramos na mesmice, entramos e ficamos estáticos, muitas vezes nos paralisamos, o nosso ministério, paralisamos, já não somos mais o mesmo, muitas vezes não oramos mais como nós orávamos antes, não lemos a palavra como líamos antes, e com isso o inimigo começa a minar, o inimigo começa a adentrar em nossas casas, adentrar em nossas famílias, e muitas vezes nós religiosos dizendo, não, eu sou ministro do Evangelho, não, eu sou propriedade exclusiva do Senhor, não, e foi isso que aconteceu na vida daquele povo. Os que sobravam, eles começaram a ser a casa destruída. Então o profeta Jeremias, ele sobe no monte. O profeta Jeremias, ele começa a olhar e contemplar as casas destruídas, as portas do muro em chamas destruído. A presença de Deus foi retirada, não havia mais. Ele sobe então naquele monte e vê o desespero das mulheres, as mulheres sem os maridos. Ele olha o desespero das crianças que se viraram órfãos sem pais. Ele ora e vê as mães sem filhos, e daí ele começa a chorar com lágrimas nos olhos, e começa a descrever ali no seu livro de lamentação, na qual recebe o seu próprio nome, Lamentação de Jeremias. E ele em Lamentação, capítulo 5, versículo 16, diz assim: caiu a coroa de nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Volta Israel ao Senhor, o seu Deus, põe a sua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. A segunda parte, ele ficou então, essa segunda parte ficou no palácio, príncipes dotados de conhecimento, príncipes com sangue real. A terceira parte ficou fora dos muros da Babilônia, ali no rio chamado, junto ao rio chamado Quebar. E lá estava a linhagem sacerdotal, lá estava a linhagem levítica, os porteiros, sacerdotes, estava ali também Ezequiel, e ali todos sem exceção se negaram a adorar ao Senhor, se negaram a lutar contra tudo isso que aconteceu, se negaram a se levantar novamente para a batalha, porque o sofrimento era grande, os traumas eles tinham paralisado ele, os levitas simplesmente não queriam mais adorar, e muitas vezes, queridos, as circunstâncias difíceis, os traumas, as paralisias nos paralisam, nos deixam impossibilitados. E aí, querido, o salmista escreve o livro de Salmos 137, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Salmos que não se diz a autoria, mas muitos estudiosos acreditam que foi o próprio Jeremias que escreveu esses salmos quando ele estava ainda em cativeiro babilônico. E ele diz: junto aos rios de Babilônia, ali nós nos assentamos, nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. No salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porque ali, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os que nos atormentavam, queriam que nos alegrássemos, dizendo: canta-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos um cântico do Senhor nesta terra estranha? Eles estavam cabisbaixos, eles estavam desistidos, eles estavam paralisados, eles já não acreditavam mais por causa de tanta assolação. Nesses salmos que foram escritos ali na Babilônia, foram eles desistidos, jogaram a toalha, paralisaram, e Deus queria levar eles novamente a um novo tempo, Deus queria levar eles a um novo nível, Deus queria levar eles para um novo de Deus, queridos, mas eles estavam cabisbaixos, parados, desistidos, junto ao rio da Babilônia. Então a Bíblia diz que eles estavam assentados e chorando.
assentado e chorando. Se assentar para o judeu, querido, não era apenas algo literal, não era algo físico, mas também era algo espiritual e também era algo profético. Se levantar, já ao contrário, era assumir a posição. Se levantar, ao contrário, era voltar, tornar a ser aquilo que um dia ele era e já não era mais. Quando nós olhamos para o livro, para o texto do filho pródigo, em que ele se arrependeu, a Bíblia diz que quando ele caiu em si, ele diz: levantar-me-ei e hei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Elias, quando ele entra na caverna, ele vai ao deserto, ele entra ali na caverna, e a Bíblia diz que Deus envia um anjo até ele e toca nele e diz: ei, acabou o tempo de deserto, acabou o tempo de fome, acabou o tempo de seca, acabou o tempo de você ficar paralisado, acabou o tempo de você ficar parado, acabou o tempo, levanta-te. Isaías 60 diz: levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz e é nascida sobre ti a glória do Senhor. E Miqueias 7:8 diz: não te alegres, inimiga minha, a meu respeito, quando eu cair, levantar-me-ei, quando me sentar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Em Ezequiel capítulo 2 versículo 1 diz: e disse-me: filho do homem, põe-te em pé, porque eu vou falar com você. Então todos os levitas, eles disseram: nós não vamos lutar mais, nós desistimos, jogamos a toalha. Deus, ele queria, querido, levantar um povo. Só que Deus, ele queria levantar um povo, Deus queria levantar uma multidão, mas primeiro ele queria começar com um. Deus quer levantar uma multidão, querido, mas ele vai começar de você. Deus vai levantar uma multidão, mas ele vai começar com um, e é você. Diga assim: é comigo. É eu, diga para ele. Deus, ele está levantando. A Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Querido, Deus está à procura. Quando Deus ele olha lá do céu, ele está à procura. Quem ele vai achar? Diga: eu. Deus, ele vai te encontrar nessa noite. Todo Israel estava sentado, inclusive Ezequiel. Só que no capítulo 2, versículo 1 que nós lemos, Deus começa a mudar a história daquele povo. E no capítulo 3 até o capítulo 7, ele volta a se assentar novamente. Nós somos assim, não somos? Uma hora estamos na graça, oh aleluia, xarabadá, no outro dia misericórdia, vou desistir, não aguento mais. E assim era o povo. No capítulo 8, versículo 3, aí vem a surpresa. Vamos lá, Ezequiel, capítulo 8, versículo 3. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em uma visão de Deus, até a entrada da porta do átrio de dentro, que olha para o norte, no pátrio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. O texto diz que o próprio Deus, com uma mão vindo do céu, pegou ele pela cabeça, pelo cabelo, e o trouxe ele. Querido, chegou a hora. Até quando nós vamos existir? Até quando nós vamos ficar muitas vezes parados? Deus, ele está neste momento dizendo: ainda que seja necessário eu te pegar pelo cabelo, eu vou fazer para que você esteja no centro da minha vontade. A Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus levou eles para um vale. Diga comigo: vale. Diga mais alto: vale. Esse era o vale, onde é conhecido o texto como o vale dos ossos secos. E a Bíblia diz que ele não estava só seco, ele estava sequíssimos. E o Espírito levou o próprio Ezequiel a esse vale. E Deus, em sua palavra, diz, querido, que nós somos templo do Espírito Santo. E Deus, ele trouxe ele para aquele vale. Amados, Deus trouxe ele para aquela situação. E amados,
quando nós falamos de templo do Espírito, quando olhamos para o templo, fazendo uma analogia do templo do Espírito com o templo de Deus, olhamos, Senhor, que quando nós entramos no lugar santíssimo, lugarmos no templo de Deus, precisamos passar pela porta. E Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como nós adentrarmos dentro do templo se nós não passarmos pela porta. E Jesus, Ele é a porta. E quando Ele entra dentro da porta, nós olhamos ali o local de sacrifício, o local de queimar o sacrifício ao Senhor, o local onde seria feito os sacrifícios no altar. E naquele momento fazia o sacrifício no átrio, era o local do átrio, não era dentro do santo, não era o lugar santíssimo, era dentro do átrio. Aí fazia o sacrifício, depois ele passava pela bacia de bronze, aonde ele lavava as suas mãos, lavava os seus pés, para que não contaminasse o lugar santo, o lugar santíssimo, querido. E o próprio local das lavadas das mãos representa a própria palavra. A Bíblia diz: você está limpos pelo poder da minha palavra. E quando ele entra no lugar santíssimo, no lugar santo, vimos ali, queridos, que no lugar santo havia o castiçal, onde representa o próprio Cristo. A Bíblia diz que a chama, ela deve arder continuamente no altar e não deve nunca se apagar. E quando olhamos também e vimos o pão da preposição, que representa Cristo também, porque a Bíblia diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Vê o incensário, onde queimava o incenso, que era a própria oração dos santos. E aí, depois que houve esse processo, aí entrava no lugar santíssimo, aonde só o sumo sacerdote podia adentrar, aonde nós olhamos, havia ali a arca da aliança, Arona Kodat, que representava o poder e a presença de Deus. Querido, quando nós entramos no átrio, nós entramos no átrio com o nosso corpo, entramos no santo com a nossa alma, a sede do nosso sentimento, entramos no santo do santo, mas através do Espírito de Deus. É lá que nós adentramos no santo do santo, é lá que nós temos que fazer as nossas orações, fazer com que essas orações, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele testifica com o nosso Espírito, é o próprio Espírito de Deus. Porque, amados, nós sabemos, não sabemos como orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele testifica com gemidos inexprimíveis. Então, amados, vimos que o texto diz que Ele levou para o vale. O vale, querido, é o lugar onde eles pararam. O vale é o lugar onde neutraliza sonhos. O vale é o lugar de paralisia, de expectativa. O vale é o lugar onde tendencia-se a parar, porque as palavras, elas machucam. No vale não há mais forças. No vale não há mais tentativa. No vale não há mais êxito. No vale há escassez de sonhos, a escassez de comida, no vale a sede. Por isso não conseguimos adorar no vale, por isso não conseguimos nos relacionar no vale, por isso isso não é culpa nossa, é a culpa da situação. Amados, eu quero dizer que ainda que você esteja passando pelo vale, querido, o vale não é lugar para te parar, o vale é lugar para você te trazer mais para perto de Deus. O vale é só uma porta, o vale é só uma parte da rota. Esse não é o teu destino. O teu destino, querido, é na Nova Canaã. O teu destino é no lugar santo. O teu destino é onde a promessa de Deus tem para a sua vida. Então, amados, o vale não é a sua rota final. O vale é só parte da sua rota. Querido, o seu destino é outro. Muitos que estão aqui, querido, foi ao vale que muitas vezes te trouxe aqui. Muitas vezes o vale te trouxe até essa igreja. Mas, amados, a mesma mão que proporcionou ou até Deus até tenha permitido que você entrasse no vale. Mas, querido, eu quero te dizer que essa mesma mão que permitiu que você entrasse no vale,
é a mesma mão que vai colocar com que você venha para os montes, porque Deus, Ele é Deus de montes, e Deus é Deus de vale. Querido, você pode até estar no vale, mas uma coisa é certa, no vale, uma coisa é você ficar no vale sozinho, outra coisa é você entrar com Yeshua HaMashiach no vale, uma coisa é você entrar sozinho no fogo e se queima, querido, mas quando você entra com Yeshua, Ele é o quarto homem da fornalha. Sozinho você entra dentro da cova, você vira comida de leão, mas com Yeshua você vira o próprio leão. Sozinho você entra na tempestade e se afoga, querido, mas com Yeshua você drapa as ondas da tempestade. Eu quero dizer que a tempestade na sua vida, meu irmão, não vai ser mais momento de dificuldade, de escassez, você não vai se assustar, mas as tempestades na sua vida vai ser para que você venha se inspirar, porque Deus, Ele vai te inspirar no meio da tempestade, e Deus, Ele vai fazer grandes coisas, e Ele, a Bíblia diz no versículo 2, que Ele me fez andar. Deus abriu os olhos dele, e obrigou ele a andar no meio dos ossos. Deus estava dizendo, olha de fora, porque amados, quem está de fora vê melhor as coisas. Então Deus estava dizendo, você uma coisa estava olhando de fora. Então Deus levou ele para dentro do vale, obrigou ele a entrar no meio dos ossos. Deus estava dizendo, olha de fora o que você era, e olha quem você se tornou. De vez de influenciar, de fazer a diferença, ele acabou se tornando um deles. Sem perceber, ele se tornou religioso. Sem perceber, ele se tornou sequíssimo. Sem perceber, ele andou juntamente com a multidão. Sem perceber, ele acabou sendo ludibriado. Sem perceber, ele acabou se tornando uma pessoa religiosa, uma pessoa fria, uma pessoa pragmática. A Bíblia diz que eles eram muito numerosos. Sabe o que está dizendo? Que o desânimo, ele pega, que a murmuração, ela contagia, e a enfermidade, ela multiplica. Aí você diz, como diz o ditado, todo mundo faz. Não pode se com ele, junte-se a ele. Não, meu irmão, eu quero te dizer que você não é piolho para ficar na cabeça dos outros. Você é diferente. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Deus te levantou para fazer a diferença, meu irmão. Sal na terra, sal no saleiro é fácil, mas Deus, Ele te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Querido, então Deus, Ele pergunta, uma famosa pergunta no versículo 3: poderão reviver estes ossos? E Deus, Ele olha para mim, para você, e diz essa mesma pergunta: poderá esses ossos reviver? Deus agora, Ele quer ver uma atitude de Ezequiel. E aí, o que você me diz, Ezequiel? Qual é a tua resposta? Ele falou, e agora ele estava no mesmo lugar, olhando ao seu redor, mas com uma outra visão. Ele estava no mesmo lugar, mas com uma outra visão. Querido, a diferença não é o lugar onde você está, mas aonde está a tua visão. Porque Deus, não adianta você mudar de geografia se aqui dentro não mudar. Você precisa mudar dentro, porque a Bíblia diz que se nós morarmos nas trevas, o Senhor será a nossa luz. Em outros tempos ele diria, de jeito nenhum, não vai mudar, esses ossos vão ficar sequíssimos, não vai acontecer nada. Mas aí, queridos, com os olhos abertos, ele pensou, se ele me levantou, se ele me mudou a minha visão, se ele fez isso na minha vida, ele pode fazer isso com aquele, ele pode fazer isso com aquela, ele pode fazer isso com aquele que está ao meu redor, ele pode fazer aquele que está na minha casa, na minha família. Ele responde, Senhor, depois de tudo aquilo que o Senhor fez comigo, Tu sabes. Então ele colocou a expectativa agora no Senhor. Ele colocou a expectativa não mais nas suas forças. Ele colocou a expectativa no Senhor. A partir daquela resposta, Deus então aprovou ele como profeta e restituiu a unção profética. Então ele falou assim, então agora você está aprovado. Agora você está aprovado para profetizar. Então começa a profetizar, porque faz... O Senhor diz assim, chegou a hora de você começar a fazer aquilo que eu te chamei para que você possa fazer. Chegou a hora de você desempenhar o seu chamado. Porque você foi chamado para ser embaixador do Evangelho.
Você foi chamado para fazer a diferença nessa terra. Você foi chamado para ser pai e mãe de multidão. Você foi chamado, querido, para ser cabeça e não cauda. Ouve, a Bíblia diz, ouvi a palavra do Senhor. Por quê, queridos? Porque atrás dela que vem o avivamento. Avivamento vem através da palavra. Avivamento vem através das suas escrituras. A palavra diz, está limpo pelo poder da minha palavra. Ela é liberta. Essa palavra, ela muda. Essa palavra muda o destino. Essa palavra, querido, muda as nossas direções. Muda os nossos conceitos. Ainda que tudo esteja morto, amado, em seu redor, mas você está vivo. Então Deus quer que seja uma boca profética para esta nação. Deus vai mudar a tua geografia, querido. Deus vai mudar o seu bairro. Deus vai mudar a sua empresa. Deus vai mudar tudo aquilo que está em sua volta, porque você vai fazer a diferença. Você é a boca profética. Você é aquele que vai fazer a diferença na sua geografia. Mas como você tem usado a sua boca? Tem pessoas que usam mal, falando mal do casamento. Já era, meu casamento não tem mais jeito, é necessário eu partir para outro casamento. Outros dizem, essa igreja, ou essa... Tem célula aqui? Já tem célula já? Não. Essa igreja, essa célula não vai para frente. Ou então, este meu filho nunca vai dar em nada. Ou então diz, não vai ser ninguém na vida. Essa minha menina fica jogando bola, só quer saber de jogar a bola. Jogar bola é pra homem. Não vai ser menino, não vai ser menina, vai ser menino. E usa a sua boca para profetizar maldição. O que tem feito com a sua língua, querido? O que você tem profetizado na sua direção? O que você tem profetizado em direção da sua família? Porque a palavra diz que a morte e a vida está no poder da língua. Então o que você prefere? A Bíblia diz, querido, que da mesma maneira que nós bendizemos ao Senhor, que é a nossa imagem e semelhança, nós também amaldiçoamos ao homem. Da mesma maneira que nós bendizemos ao Senhor com os nossos lábios, também amaldiçoamos o homem que é a imagem e semelhança de Deus. O que você tem feito com as suas palavras? Meu irmão, você não é mais um osso. A partir de hoje, você é um profeta. Então, amado, para de atrair maldição. Chame as bênçãos. Comece a profetizar para esse vale que você está passando. Comece a profetizar para este monte que você está designando, que você está almejando e sonhando. Mas para profetizar para o vale, estando, querido, também no vale, profetizar no vale, estando no monte é fácil, é moleza. Mas profetizar no vale, estando no vale, aí é onde há diferença, amado. Versículo 10 diz, quando ele obedeceu, aí o espírito dele se pôs o próprio Ezequiel de pé. O mesmo Deus que fez com que ele se pôsse de pé, ele é usado agora para colocar outros de pé. Foi por isso que Deus te levantou. Foi por isso que Deus te colocou de pé, para que outros se ficassem de pé através do seu testemunho. A Bíblia diz que nós somos consolados com as consolações, porque com as mesmas consolações que nós somos consolados, nós consolamos também. Se prepare, querido, porque Deus irá te usar de uma maneira sobrenatural, como jamais te usou na sua vida. Então, mas é necessário você se colocar de pé, é necessário você voltar para o início. Deus então agora, Ele levanta um grande exército. Talvez você esteja vivendo ossos secos, mas Deus está vivendo um grande exército. É aquilo que Deus ele tem preparado para você. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu, penetrou no coração humano. Aquilo que Deus tem preparado são coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então ele diz, mas não há mais forças, secamos, não há esperança. Talvez as circunstâncias que você está vivendo seja essa. Talvez você está desistindo, você tem pensado em desistir de lutar pelo seu casamento. Talvez você tenha desistido de lutar contra essa enfermidade. Quem sabe você tem desistido de lutar contra essas finanças, contra até a falência, dizendo não há mais esperança, não tem mais o que fazer. Tudo aquilo que eu tinha feito já fiz.
Quem sabe você tenha desistido de uma vida espiritual, dizendo que não há esperança. No capítulo 37, versículo 12, Deus responde para você nessa noite. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas, e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor, e porei em vós o meu espírito, e viverei, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, o falei e cumpri, diz o Senhor. Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, querido, mas a minha função e a tua função é começar a profetizar. Ele diz: chegou a hora de você começar a dar o comando. Chegou a hora de você entrar nessa batalha. E a Bíblia diz, querido, que essa batalha, essa peleja, não tereis que pelejar. Fiquei parados e vede o livramento que eu, o Senhor, vos darei. Deus então estava dizendo: profetiza e eu vou fazer. É uma oportunidade única. Chegou o momento, querido, cuidado para não gastar uma bala de canhão com um pardal. Aproveite a oportunidade. Deus está te levantando, levantando através de você uma geração profética, uma geração que vai fazer a diferença. Até aqui ele estava andando com as suas próprias pernas, mas de aqui em diante, Deus, Ele colocou o próprio Espírito dele na vida de Ezequiel. Aí ele diz: profetiza ao Filho do Homem. Ele se levanta e começa a profetizar. O meu Espírito, diz o Senhor, colocarei o meu Espírito. Não é o Espírito do homem, é o meu Espírito. Fala sobre o anelo do Espírito Santo. Fala de você acreditar nas promessas de Deus. Fala de você tomar posse daquilo que Deus Ele prometeu. E eu quero, queridos, nessa noite profetizar em tua direção, que você possa viver o melhor ano da sua vida. Mas você precisa se levantar com uma boca profética. Você precisa, querido, começar a profetizar. Ainda que você veja tudo aquilo que esteja em sua volta não esteja acontecendo. Ainda que você não esteja vendo nada. Não é para você ver, é para você crer. Porque Deus, Ele tem uma promessa em tua direção.